Olá, bem-vindo pessoal a mais um podcast Conversa no TEA, da Academia do Autismo. Sou o Fábio Coelho, psicólogo, especialista em TEA e diretor da Academia do Autismo. E hoje para mim aqui é um podcast mais que especial. Estou recebendo dois convidados que eu gosto muito do trabalho e principalmente porque estão diretamente ligados a uma questão familiar, né? A uma questão com os meus filhos, o Guilherme e o Fernandinho. Estou falando aqui do Leonardo Aredes, da Fabiana Rodrigues, que são psicopedagoga, que atuam tanto na Clínica Mosaico quanto numa escola, né, na escola onde os meus filhos estudam. Então, um prazer enorme estar recebendo vocês aqui, psicopedagogos, além de todo um vasto currículo que eu vou passar para vocês mesmos aí se apresentarem e contar um pouquinho de como que vocês vieram parar no mundo do autismo, né? No mundo do espectro autista. Fiquem à vontade, gente, a casa é de vocês. Vai ser uma conversa bem bacana sobre esse tema tão importante que é a parceria da escola com os terapeutas, né? E o quanto é desafiador também, né? Primeiras damas, né? Fala, Fabiana. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Então, o meu contato, né, com a inclusão, com o TEA, foi através da escola. Eu fui professora ainda sou, né, professora durante alguns anos e aí começou o meu contato, né, com esse universo do TEA. Então, mesmo antes de ser psicopedagoga, em sala de aula, eu já tinha um manejo, né, com o aluno de inclusão, que quando eu comecei, a gente não chamava assim, né, há quase 23 anos atrás, então a gente já vinha trabalhando assim. Então, esse foi meu primeiro contato, né, nesse universo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de externar, né, a minha alegria de estar aqui a convite do Fábio, né, diretamente à Academia do Autismo, poder estarmos aqui para desbravarmos, né, um tema tão importante, né, voltado para a inclusão escolar, né, a parte da escola e os terapeutas, né, Fabiana? E assim, é algo muito gratificante quando a gente começa realmente a desbravar um assunto tão importante como esse, né? Como o Fábio bem disse, meu nome é Leonardo Aredes. A minha história vinculada ao TEA, ela é bem interessante porque ela surgiu mediante a uma necessidade, né? A necessidade da minha igreja, onde nós tínhamos ali uma necessidade de estar recebendo famílias com crianças autistas, né? E o pastor ali da igreja, ele chamou, né, ali todos os membros e chamou aqueles que pudessem se voluntariar para essa obra, para esse trabalho, né? E ali eu me voluntariei e assim surgiu, assim eu comecei a caminhar nesse mundo azul, né? O nosso mundo do TEA. E ali eu pude, juntamente com várias pessoas, contribuir para o avanço desse trabalho. E foi algo gratificante, muito gratificante para mim. E ali mesmo foi quando eu conheci aquele que eu não imaginava que seria um dos meus melhores amigos. Uma criança que hoje tem 8 anos e que é um dos meus melhores amigos, o Fernando, que é mais conhecido como Fernandinho, filho do Fábio, né? O Nandinho. Vamos falar sobre ele, vamos falar sobre o Gui também, que eu acho que dá pra gente trazer um pouquinho da experiência, né? Se a gente for olhar para trás, é por isso que eu comecei falando que é um podcast onde eu me sinto muito tranquilo e feliz de falar sobre esse tema, porque quando a gente vivencia, né, essa transformação, fica mais fácil da gente mostrar, né? Mostrar que é possível. Por que é possível? Porque a gente está fazendo, né? Então a gente vai trazer um pouquinho, até separei alguns vídeos aqui também, trazer um pouquinho para o pessoal que está acompanhando, discutir um pouquinho do que seria o caminho possível para uma efetiva inclusão. Muito se fala, né, sobre inclusão no país, foi o tema do meu mestrado. Eu fiz uma pesquisa com os profissionais da educação para capacitar profissionais. Então, construí um curso de capacitação para os profissionais, mas antes disso,
investiguei, né, a percepção dos professores e das famílias em relação à inclusão. Angústia, medo, são os dois principais sentimentos dos professores em relação à inclusão. Quando a gente faz pesquisas de uma forma geral, né? Então é o medo de não saber como fazer, porque não recebeu capacitação adequada, né? Então muito hoje se fala em inclusão escolar, mas muita gente ainda precisa falar principalmente sobre capacitação de qualidade, né? Sim. E hoje a ideia aqui é mostrar o quanto é possível fazer um processo de inclusão e o quanto a parceria com as clínicas pode ser um caminho para esse sucesso, né? Como tem sido aqui conosco, né? Então, vocês vivenciam essa realidade, assim, e principalmente vocês que estão não só nessa escola, mas tem uma longa história em escolas, essa dificuldade, porque que esse discurso da inclusão hoje ainda não está tão presente como deveria nas escolas. Vocês conseguem compreender por que será que isso acontece? Então, Fábio, né, estou na educação já há alguns anos, né? E a gente percebe, sim, esse medo, né, no educador, né? O medo do desconhecido, né? E, assim, muitas das vezes é a falta de capacitação, né, que traz isso, né? Então, assim, essa questão da preparação, né? Dessa falta de preparação, né? Às vezes não sabe como fazer o manejo, né? Como que eu vou manejar? Como que eu vou fazer com esse novo aluno em sala de aula, né? Com esse aluno que é diferente, né? Na cabeça dele, diferente dos demais, que me traz uma demanda diferente, né? Até porque não é só capacitação teórica, né? Não. Falta saber, assim, ser treinado para isso. Sim. Na aba a gente diz que só a capacitação é o primeiro passinho, Sim. mas depois você tem que ver alguém fazendo, né? Então você recebe a informação, mas depois você precisa receber um modelo, ver alguém fazendo, né? Por exemplo, o manejo comportamental. Sim. Depois você precisa fazer, precisa ser treinado realmente, para aí sim poder aprender. Então, às vezes, até os professores vão fazer cursos, mas fica muito na teoria e igual no dia a dia continua com essa colocar dificuldade. em prática, né? Muitas das vezes é difícil, até mesmo porque a realidade do professor hoje, ele tem, né, uma sala aí com 20, 25, 30 alunos, né? E mais esse aluno de inclusão. Então, assim, dependendo do caso, às vezes ele não tem um AT como o Léo, né? E isso, assim, eu fico bem tranquila de falar, porque, assim, eu tenho acompanhado essa passagem do Léo, né? Na escola, no trabalho, que nós trabalhamos juntos, né? E, assim, a gente consegue presenciar, né? E como é bom e como foi importante, né? Então, assim, a gente tem o antes do Léo e o depois do Léo. Então, como isso agregou, né? E a gente percebe até, assim, em outros profissionais, né? Outros ATs, como outros mediadores, que são contratados pelas escolas e até mesmo pelos professores, né? Que eu acho que, acima de tudo, esse carinho, né, que o Léo tem, que eu acho que é a primeira coisa, uma das coisas que a gente enfrenta para contratação de pessoal, né, muitas das vezes é isso. Não é só a falta de capacitação, tem a questão da empatia, sim, desse amor, a vocação. Então, assim, tem, né, acho que tudo isso, né, soma, né? Sim. A gente entra naquela questão. Recebi hoje, na minha escola, uma criança com autismo. E aí? O que eu devo fazer? Qual é o passo a passo para que a gente consiga incluir essa criança no aprendizado? O que a gente pode fazer com que aquela criança abranja as áreas com socialização, uma área acadêmica com qualidade? Como agir dessa forma? Quando eu chego na escola e eu vejo que a criança em si, ela depende do que a Fabiana falou como um dos primeiros pontos, que seria aquele recebimento, aquela acolhida com carinho, com respeito aos limites daquela criança, né? E aí a gente vê, por contrapartida, uma necessidade, Fábio, em ter profissionais qualificados para atuar nessa área com
as crianças especiais, crianças com TEA, né? Sim. Então, assim, a gente hoje vê, né, essa necessidade de uma melhor capacitação, né, dos profissionais na escola, para que não possam vir a ter medo, né, porque muitos deles têm até, muitas das vezes, o medo de como lidar, como agir, como abordar, posso fazer isso, não posso fazer isso. Então entra em vários questionamentos, porque lá na faculdade não foram ensinados, doutrinados, vamos dizer assim, como agir em situações como essas, né? Sim. Então a gente vê uma falha muito grande no sistema vinculado a essa prática de ensino, né? E que a gente precisa cada vez mais que os profissionais sintam, né, essa necessidade de se profissionalizar nessa área, que não é bicho de sete cabeças, mas é uma necessidade para avançarmos na qualidade do ensino. E é perfeitamente possível. Acho que é isso que precisa ficar claro, né? Porque Sim. tem muitas pessoas que estão nas escolas que não acreditam que a inclusão é possível. Se você não acredita que aquilo pode acontecer, nada vai fazer sentido, né? Então, é mostrar que é possível, né? Só para contextualizar o pessoal, né? O Guilherme e o Fernando, que hoje vocês veem lá, né, todos os dias frequentando a escola, vamos mostrar os vídeos aqui para o pessoal poder fazer o antes e o depois. O Guilherme e o Fernando não estavam entrando na escola. O que ele até ia na escola anterior, mas só uma vez na semana, nos outros dias, e mesmo nesse dia era muito difícil. Isso há um ano atrás, né? Então ele teve sempre uma rotina escolar boa, mas depois com a pandemia, quando teve o retorno da quarentena, a gente teve muita dificuldade de fazer essa adaptação novamente, né? Então eles tiveram dificuldade com a pandemia, porque finalizou a escola, finalizou tudo, né? Toda aquela dificuldade que a gente vivenciou, praticamente todos os ambientes de lazer deles fecharam. E depois, como eles têm essa questão do hiperfoco, da rotina muito rígida, depois que eles construíram uma outra rotina, voltar para a escola foi o grande desafio. E aí a gente precisou muito desse apoio da escola e não encontramos, né, na escola anterior. E aí o Guilherme ficou só uma vez na escola, uma vez na semana, uma escola assim mesmo era bastante desafiador. E o Fernandinho, nem isso. Então o Guilherme ainda tinha esse acompanhamento em casa nos outros dias e uma vez na semana ele ia na escola. O Fernandinho, ele não estava entrando na escola de jeito nenhum. Foi muito difícil esse período. Eu lembro que uma vez a Mayara, minha esposa, ela disse assim, Fábio, que ele estuda no turno que eu estou no trabalho. Eu fico um turno em casa, um turno eu estou no trabalho. Ele, Fernandinho, estuda no turno que eu estou no trabalho. Então a minha esposa que levava. Teve um dia que a minha esposa falou assim, Fábio, o Fernandinho não quer entrar na escola. Já faz 3 dias, ele não está querendo entrar, só de chegar próximo da escola, né? Já começa a crise dentro do carro. E aí eu pensei assim, deixa que amanhã eu vou lá. Deixa que amanhã eu vou lá que eu vou resolver. Aquele pensamento que a gente tem, né? Aí no outro dia eu me organizei para chegar mais tarde no trabalho. Fui no carro. Quando chegou no retorno anterior, né? Que é o retorno onde tem as lojas ali, o posto do vai aqui só para vocês visualizarem. Quando chegou no retorno, na rodovia ainda anterior, o Fernando entrou numa crise que, assim, a pior crise que eu já vi. O Fernandinho dentro do carro. Foi até a porta da escola em crise. Aí eu conversei rapidamente ali com a T que estava no carro junto, né? Falei assim, o que ele gosta de comer? Vou ali comprar, comprei. O que ele gosta de fazer dentro da escola? Ele gosta de ir lá pra salinha onde tem bolinha. Então tá bom, vou entrar com ele no colo e lá ele vai se acalmar, né? Peguei o Fernandinho no colo, entrei com ele, Maiara entrou junto, com o que ele mais gosta de comer, atividade reforçadora e nada, uma questão relacionada ao espaço como um todo, né? E aí, naquele dia a gente percebeu que, olha, aqui não vai rolar, não vai dar certo, porque às vezes é uma questão sensorial do próprio espaço, ou já generalizou tanto. Sim. O Fernando, ele tem muito isso, da ânsia de vômito nele, então ele já generalizou tanto que às vezes o trabalho que a gente vai ter para fazer essa adaptação, eu vi ele em trauma, uma criança em trauma, né? E aí a gente optou por, vamos procurar um outro local, e aí aproveitamos a mudança, fizemos toda a adaptação, depois veio o Leonardo, e aí as coisas começaram a encaixar na nova escola, né?
E aí, depois que deu certo, com o Guilherme a gente estava tendo as mesmas dificuldades ainda, não estava avançando. A gente percebeu que estava tendo um esforço muito grande somente de um lado, né? A gente não via um retorno para outra escola. A gente pensou, vamos mudar o AT, tá dando certo com o Leonardo, vamos levar o Leonardo, né, para essa escola, da escola anterior ainda, né? O Leonardo entrou, a gente foi lá, fez reunião com a escola, fizemos o PEI, eu entreguei o PEI, né, para a escola, né? Fizemos o PEI, entregamos para a escola. O Leonardo ficou na outra escola 2 dias. Acho que no segundo dia ele olhou para mim, eu olhei para ele, e a gente pensou assim, não vai ser aqui, né? Não vai ser aqui, para resumir, né? E aí o Guilherme foi também para outra escola e hoje, é menos de um ano, né? Assim, estão os dois frequentando todos os dias a escola, fazendo as atividades. Então, eu mostrar um pouquinho para o pessoal como que isso foi construído, né? Construído com a parceria da clínica com a escola. E tem uns vídeos aqui, não sei se vocês querem mostrar agora, querem falar um pouquinho antes sobre essa troca da escola com os terapeutas, essa parceria, até onde vai o papel de cada um, acho que isso é importante comentar também. Fiquem à vontade. Eu penso assim, é muito importante, né? Eu trabalho, sou psicopedagoga da escola dos meninos, né? E também trabalho na clínica. Então, assim, tem essa vivência desses dois lados. E, assim, essa parceria do terapeuta na escola é extremamente importante. A elaboração do PEI, né? Para que a gente possa dar continuidade, né, a esse PEI na escola. Então, assim, é importante assim, que as escolas entendam que o terapeuta ele não está indo para a escola para avaliar o trabalho da escola, para avaliar o professor, não, ele está indo ali para somar. Então, assim, na escola em que eu trabalho, o que nós trabalhamos, né, eu está com os meninos, nós temos essa questão, nós estamos sempre de portas abertas para isso. E nós queremos mesmo que os terapeutas que eles vão à escola e a gente tem esse tempo de reunião com o terapeuta, a gente também tem essa abertura com os pares. Então, a gente gosta muito desse feedback. Então, assim, olha, aqui não vai legal. Então, vamos tentar ir por outro caminho. Nós gostamos de ouvir esse feedback. Então, né, até mesmo porque nós estamos tentando acertar. Aí, o caminho ainda é muito longo, assim. Então, como nós falamos aqui, falta capacitação, falta uma série de coisas, mas a gente está tentando acertar. Então, essa troca é muito importante. Sim. Quando o terapeuta ele vai para a escola, né, ele leva, né, o PEI, né, e a escola também faz essa devolutiva do que ela está trabalhando com o aluno, do que está funcionando, do que não está funcionando. Como na escola que a gente está toda semana, eu estou na escola, e a gente, né, sempre troca, né? Sim. Olha, tá legal aqui, não tá legal ali. O que a escola pode fazer, né? Porque a parceria é isso, a gente tentar, o AT ele tá ali, né? Ele não é um funcionário da escola, mas ele tá ali para somar. Então, nós queremos a mesma coisa, né? Nós queremos o sucesso do nosso aluno. Então, a gente tá ali para caminhar junto. Então, é muito importante. Como que foi essa chegada sua na escola? Assim? Eu sei que tem muitas escolas que têm esse receio de receber profissionais da saúde. Às vezes, não sei se acreditam que talvez vá uma visão de fiscalização, né? Não é o contrário do que a gente tenta plantar, né? Que é um trabalho de parceria, né? E até onde vai o papel do acompanhante terapêutico, né? Você é psicopedagogo e acompanhante terapêutico, né, da Mosaico. Como separar esse papel lá estando num outro ambiente, que é o ambiente da escola, onde a escola tem as suas regras, as suas normas, a sua cultura, né? E você chega num outro ambiente, como conseguir estabelecer bem essa parceria e esses papéis no dia a dia? Como que foi para vocês? Então, eu costumo dizer, assim como eu aprendi, né, que o AT ele é um braço da saúde dentro da educação, né? Então, o que acontece? O objetivo dele ali é de elaborar avanços, né, para o dia a dia, né, da vivência daquela criança na escola, sendo ela na socialização, na área da linguagem cognitiva, enfim, motora, ou seja, esses avanços que a gente busca sempre ali alcançar na área, né,
acadêmica daquela criança ali. E o AT, ele tem, né, por menção ali, esse elo entre o aluno e o professor, né? Então, assim, graças a Deus, ao chegar ali na escola, eu não tive, Fábio, nenhum problema. Graças a Deus, eu fui muito bem acolhido, porque logo eles observaram, né, que o meu intuito ali era de ver o avanço do Fernando, do Guilherme, era ver o crescimento daquelas crianças ali na escola. Então, assim, a acolhida da escola para comigo, profissional da área como AT ali, foi muito importante. O feedback que eu tive, né, por conta de um vínculo criado com o Fernando, com o Guilherme, um vínculo de respeito, um vínculo de carinho, um vínculo de afeto, de amor, né? Eu costumo dizer que vira filho, né? Eu brinco, eu falo que realmente viram filhos nossos, né? E assim a gente almeja ver o quê? O crescimento daquelas crianças na escola, a sua parte acadêmica avançando, a sua área social avançando, né? Hoje a gente, graças a Deus, consegue perceber o Fernando, né? Como o Fábio bem disse, que não entrava na escola, hoje o Fernando entra, hoje o Fernando ele senta, ele concentra, ele faz atividade, né? Ele socializa com as outras crianças, ele brinca, né? Ele participa de várias atividades, então assim, isso é fundamental de igual forma. O Guilherme também, nós temos alunos hoje na escola que vem, abraça o Guilherme, né? Ou seja, viram uma família, e quando a criança entende que ele está num ambiente de amor, de carinho, de afeto, de amizade, ele absorve aquilo e a gente começa a então colher frutos de um trabalho que não é fácil, mas que é possível, né? Como o Fábio bem disse, nós vamos ver vídeos aqui do Fernando, do Guilherme, crianças que hoje estão envolvidas, né, na atividade acadêmica da escola. Então isso é prazeroso. E uma das coisas assim que nós fazemos questão é que, né, não só o Fernando e o Guilherme, nós temos outros alunos de inclusão, mas é que eles realmente participem de tudo, né, de tudo que acontece na escola, dos eventos. Então, assim, a escola tem a semana, tem passeio de trenzinho, né? Mas também tem a leiturinha, né? Que agora a escola gosta de tomar a leiturinha das crianças de alfabetização. E aí nós incluímos o Fernando na leiturinha. Foi adaptado, né? Com a ajuda do Léo. Mas, assim, é importante que eles participem de todo o processo. Sim. E, assim, o Fernandinho, ele se sente em casa, né? Sim. Em todos os ambientes a gente observa que ele vai por todos os ambientes, vai pra cozinha, né? Com todos os funcionários, ele, assim, ele é muito conhecido na escola. Então, assim, quando ele chega, né? Sim. Todo mundo fala com ele. Então, assim, e isso é importante, né? Assim, eu também sou mãe, e assim, quando a gente sente que os nossos filhos, né, estão num lugar onde eles estão sendo bem acolhidos, estão sendo amados, e assim, o Léo, o comentário que eu ouço dos professores é assim, nossa, como ele ama esse menino. Porque realmente a gente vê uma relação de afeto, né, então assim, o sucesso, né, dessa caminhada do Fernandinho, eu também vejo, não só do Fernandinho, do Guilherme também, mas é porque o Fernandinho já está mais tempo com a gente, né? A gente se dá isso também, né? Esse carinho, esse afeto, né? E isso é muito importante, né? E nós entendemos também a insegurança, às vezes, do pai, né? Que mudou de escola, enfim, às vezes está com algumas expectativas, né? Então, assim, o que a gente deve deixar claro é assim, se você escolheu uma escola, se você confia na escola, confia realmente. Sim. Assim, vamos ser parceiros, vamos trocar, porque ninguém sabe mais do seu filho do que você, sim, né? Então, assim, essa troca pra gente é muito importante. A gente tá ali pra ouvir e pra caminhar junto, né? Parceria, família, de escola, sim, e terapêutica, né? Nossa trilha do sucesso, tem que entender, né? Quando encaixa, as coisas acontecem. Quando encaixa um profissional da saúde na escola, a gente consegue, inclusive, beneficiar
a capacitação dos profissionais. Sim. Né? Lá vocês estão vivenciando essa realidade, né? Começaram aí uma capacitação dos profissionais, né? Uma parceria aí junto com o Léo, com a Academia do Autismo. Então, assim, os nossos professores, assim, só tem a ganhar. Eu agradeço, né, em direção da escola por ter aberto esse espaço, né? Dado esse espaço, né? Porque nós entendemos a importância que é capacitar o nosso profissional, né? Sim. E no dia a dia mesmo deve ter muita troca também entre você e os professores, outros mediadores escolares, são os profissionais da escola, né? Sim, nós falamos já aqui um pouco a respeito do PEI, né? Sim. E eu vejo isso na escola hoje como um calo, tá? Sim. Grande gargalo, vamos dizer assim, né? De algo que, se feito da forma correta, só tem a ajudar e a colher frutos desse trabalho. Vou citar um exemplo lá da escola, vinculado ao Fernando, uma professora, né? Ela ficou 2 semanas com o Fernando, né? Numa troca que foi feita, e ali ela chegou para mim e, ao conversarmos juntos a questão da troca, ela falou: Léo, eu vou estar essa semana trabalhando com as crianças a questão da dobradura, né? Então isso faz parte da parte acadêmica que nós temos que introduzir, né, ali as crianças. Então nós vamos estar trabalhando com dobradura. Então nós vamos fazer um sapinho com essa dobradura. Eu achei interessante, né? E aí eu, conversando com ela ali, eu falei: olha, eu posso agregar a essa aula uma música, né? E ali ela comprou a ideia e falou: não, pode sim, vamos, eu vou fazer a dobradura do sapinho e você acrescenta a música. Então eu consegui introduzir a música, né, do que o sapo não lava o pé, e através dessa música eu consegui introduzir o Fernando à dinâmica da sala. Ele fez a dobradura, nós trabalhamos ali naquela música ali, o ritmo, que é um dos elementos, né, fundamentais da música, né? Trabalhamos o ritmo daquelas crianças, trabalhamos a cadência deles, ou seja, fizemos várias situações através da música, também a parte da higiene, né? Onde que podemos ali falar da importância, né, de lavar as mãos, a importância de lavar as mãos logo após usar o banheiro. Então, se você vê como que um trabalho, quando ele em conjunto, voltado para o PEI, que era algo que ela tinha que introduzir as crianças, e eu, por contrapartida, precisava avançar com essas partes também, né, com o Fernando, foi um casamento que deu certo. Sim, e de parceria, né? Sim. É um desafio que a gente vê em alguns trabalhos, quando a gente monta o PEI na clínica. Você tem um profissional, geralmente não um profissional acompanhante terapêutico, que é um profissional aplicador da aba. Ele vai pegar esse PEI. Então, a criança ela passa por um processo de avaliação na clínica, aplica os instrumentos, a gente monta o PEI, mas aqui a gente está falando de um PEI da saúde, né? É um plano terapêutico, né? Que a gente entrega para as escolas para embasar o trabalho da escola, para facilitar, nortear a avaliação da escola, auxiliar a avaliação da escola e o PEI da escola. Mas se a gente tem um profissional da saúde no ambiente escolar e ele não tem esse link com a escola, o Leonardo, por exemplo, nesse caso, ele pegaria os objetivos do Fernando, mas como que ele vai aplicar no dia a dia de uma maneira contextualizada com a turma, né? A gente precisa dessa parceria, dessa troca de qual é a temática que vai ser trabalhada com a turma, quais são os conteúdos, quais são os objetivos que vão ser trabalhados com a turma, ou seja, o PEI, o planejamento escolar, né? Para que os profissionais da saúde possam auxiliar a criança a participar daquelas atividades e alcançar os objetivos do PEI terapêutico no dia a dia, né? O 10, né? A nota 10 é quando a gente consegue unir isso e seguir um planejamento único, né? Quando a gente tem uma parceria tão consolidada entre as áreas que
que a criança agora ela segue um planejamento que é único, que é a famosa clínica escola, né? Você tem ali um trabalho único que vai abranger a área acadêmica, mas também a socialização, a linguagem, né? A autonomia da criança. E aí você consegue o aplicador no dia a dia da escola, alcançando esses objetivos de uma maneira interdisciplinar, né? Vou mostrar uns videozinhos pro pessoal, a gente vai conversar um pouquinho. O pessoal vai achar que a gente está falando, mas vamos mostrar agora, né? Ó, tem tanto vídeo aqui. Deixa eu mostrar, não tem de uma atividade. Você lembra, Léo? Qual da atividade? Esse aqui é de atividade de matemática, né? Você escutou o que é? Isso! Muito bem, aqui, Olha aqui, só, ó. você pode Vai observar. voar. Vamos. E 16. ele vai Aqui começar em cima, ó. Agora a o seguir tio uma quer ver sequência. o 17. Isso, aqui. Pode. Aí à frente ele O começa. 18. Vendo como é que ele sabe? 19. E o 20, Está Gui? mostrando o O 20, conhecimento cadê? dele voltado para Aê, os garoto, números, pega aí né? que caiu. O Ele 20. insiste Vamos. e termina a Aê, atividade garoto. com sucesso. Que é um dos objetivos que está lá no PEI, se eu não me engano, é até 100, né? Sim, o PEI dele, né, é o nosso Fez objetivo. baseado no Portage, né? Sim. Aí tem mais atividade aqui, tem essa aqui também. Toma. Gui, Essa é uma nós atividade estamos de aqui geografia, com o mapa né? da região Isso. sudeste. Nós estamos falando, né, É a da nossa região. sudeste. Então, toma. Vamos colar, tá? Vai. Minas Gerais, Gui. E ele mostra Minas pra mim Gerais. que ele tem o conhecimento Agora vamos lá. das áreas Pega do o outro sudeste. pro tio, ó. Viu? A atividade Santo, qual que planejada você com a quer? comunicação São Paulo? alternativa, lá Vai. em cima. Pega Comunicação São Paulo. alternativa. Toma. Tio te E ajuda. ele vai demonstrando o seu conhecimento. São A Paulo, Gui. parte da geografia, uma atividade trabalhada por Paulo, Mirelle aí. Qual o próximo? e executada também com sucesso. Espírito Toda Santo. adaptada também, com colar, né? Sim. Colar atividade. Vai, Lembro Espírito também Santo, desse objetivo isso. lá no PDS. E o desse próximo é objetivo Rio de de Janeiro. identificar a capital do Vamos, seu Gui. estado e de outros estados da sua região, né? Isso. Temos muito uso bem, da alta cara. tecnologia também, né? Sim. Tanto o notebook, que o que copia hoje, e eu vejo isso muitas das escolas bloqueando, né, essas adaptações mais robustas, como o uso de tecnologia, como a gente está fazendo aqui atividades concretas, aqui tem uma atividade concreta, fora do livro, né? Então, algumas escolas pensam que Cada a inclusão, pecinha ela é o dessa aluno fazer tem exatamente um número, aquilo e esse que número todos os outros estão corresponde fazendo. a um Isso não é item inclusão, né? que Não está é na essa questão da individualidade dele, né? Então, é o aluno que vai nos dizer o caminho, né? Esse é o número 1. Aqui atividades concretas. Cadê? Aqui Tem tem- outra que eu queria mostrar, que é o da alta tecnologia. A gente não tem aqui do notebook, né? Isso não, mas tem o uso de celular, né? Sim. Eu utilizei aí o aplicativo Kahoot para desenvolver, né, a atividade Muito do bem, Guilherme ali. amigão. Mesmo no espaço externo da escola, tá fazendo atividade. Isso aí. Lá em cima, O segredo é hein, sempre explorar, né, ambientes. Presta Ele estando atenção, hein, alegre, não feliz, errar, satisfeito, você consegue Qual o nome do utilizar item e-mail acima? mostrando dentro da sala de aula a atividade que foi proposta a ele próximo à quadra. E mesmo assim ele manteve-se concentrado. Devagar. Qual o nome do item Assim, acima? O que é isso? Uma colher. Muito bem, olha lá. ó. Legal. Continuar. E aí tem tem vídeos de esporte também. Aí Fernandinho já com a comunicação alternativa e a identificação de vogais, né? Estou aqui com meu amigo Aqui de novo. Fernandinho. Pelo... Nós vamos estar fazendo agora Nessa atividade eu entrego de ele. vogais. Toma, Nando. Olha. O A de Já o parâmetro da abelha. Cadê o A? imagem. Isso Mostra aí. o A pro tio. Vai fazer esse pareamento da imagem abelha. Bem. Ótimo. O E de escova. Vendo como a gente aproveita Vamos. todos os ambientes da Isso, escola, amigão. onde ele está sem O I atividade. de ilha. Muito bem, Fernando. O O de olho.
Muito bem. E o U? Que a execução Bem, é assim, de forma precisa, né? E você Você vê que arrebentou. Ele Muito realmente bem, Fernando. entende, compreende Muito bem, o que amigão. está sendo proposto a ele ali, Esse é para o essa U. execução. Muito bem. Perfeito. Esse é o seu Guilherme com o Leonardo lá. Que isso eu acho que é o principal, né? Eles sempre... Todos os vídeos, né? A gente percebe o quanto eles estão felizes. Sim. O Guilherme hoje, ele pede para ir pro colégio, né? Ele fala colégio futuro, ele acorda e pede para ir pro colégio. Né? Fernandinho, mesma coisa, né? Eles gostam de estar nesse ambiente. Acho que isso, acima de tudo, acaba gerando o aprendizado, né? E que a criança fica bem naquele ambiente, né? E os desafios? Quais são os desafios que vocês percebem, assim, que os acompanhantes terapêuticos, os profissionais da saúde, de uma forma geral, né? Não só o acompanhante terapêutico que está na escola, mas os profissionais da saúde, você, por exemplo, como psicopedagoga clínica, quando tem que visitar uma escola, né? Quais são os desafios, né, que a gente enfrenta no nosso dia a dia para construir essa parceria, né? Então, o primeiro, né, é quebrar essa barreira aí, né, que às vezes a escola tem de nos receber, né, como terapeutas, né? Pois é, por que algumas escolas não querem receber os profissionais da saúde? Eles imaginam por um tabu, né, que como se estivéssemos indo aí com o objetivo de fiscalizar o trabalho do professor, o trabalho da direção da escola, sendo que o objetivo de forma alguma é esse, né? Sim, você já enfrentou isso também? Já lá enfrentei, né, na visita, né, de uma escola e assim, eles tentaram arrumar tudo para chegar e não era nada daquilo que a gente queria, né, ver. A gente queria ver realmente como funciona na realidade. Então, a gente foi junto com uma colega e aí nós conversamos, olha, e nossa primeira fala foi, estamos aqui para ajudar. Eu acho que essa tem que ser a nossa fala como terapeutas, né? De nos colocarmos à disposição, né? Até mesmo para quebrar esse tabu, como você falou, né? Então, assim, não mostrar que nós estamos ali para uma parceria. E aí nós ouvimos, né? Demos algumas sugestões, né? Ouvimos e aí não foi em uma escola de rede privada, então falou da falta de recursos, né? De como era precário, né? O povo que eles tinham, eles ainda faziam um trabalho, né? Com essa aula, eles tinham um carinho que é extremamente importante, né? Recurso é importante, mas o carinho é... Então, assim, e aí quando eles começaram a ver que nós não estávamos ali para fiscalizar, aí a conversa fluiu de uma outra forma. Inclusive, fomos convidados para voltar e, assim, quando eles entendem que não estamos ali para esse papel, né, de ditar regras, nada disso, fomos convidados para voltar, para dar capacitação para a equipe, né? A gente acabou de marcar para voltar nessa escola, para dar esse apoio, né? Porque nós entendemos que tem essa necessidade. Sim. E a parceria, ela é sempre uma via de mão dupla. Sim. Né? E a gente também precisa, enquanto profissional da saúde, aqui falando, né? A gente também precisa entender que nós estamos chegando num outro ambiente, já entendendo essa realidade, que as escolas, de uma maneira geral, já existe esse receio. Aí mais ainda importante é a forma como a gente se coloca, a forma como a gente, lá na clínica, até a mensagem que a gente envia para agendar uma reunião ou uma visita escolar é padronizado. Até a mensagem que a gente... Porque é um cuidado muito grande justamente para a gente minimizar as chances dessas barreiras acontecerem. Já conhecendo essa realidade, então, a gente já tenta deixar claro desde o primeiro momento que, olha, nós estamos aqui para estabelecer uma parceria visando o melhor para o nosso aprendiz, o aluno de vocês e o nosso cliente, né? Então, muito como a gente se coloca também, aumenta as chances disso dar certo, como foi o caso que você trouxe, né? Que depois que a escola percebeu que, ó, nós não estamos aqui para julgar, para buscar erros, nós não viemos fazer uma visita técnica para encontrar erros, né? Aí aumenta as chances de construir uma parceria. Logicamente, também isso depende da outra parte, né? Mas quando a gente faz a nossa parte bem feita, aumenta as chances de dar certo, né?
porque aí, às vezes, a gente consegue incentivar a outra parte a até mudar alguma postura quando a gente encontra uma barreira inicial, né? Sim, sim, é extremamente importante, né? E eu acho que quando a gente vivencia, né, realmente essa questão da inclusão, esse papel, o papel do terapeuta na escola, eu tenho, né, pacientes que são alunos da escola, né, na mesma escola que eu atuo. Então, assim, é importante também essa troca, né? Porque eu vejo como é aqui, e aí acontece na escola e, de repente, aconteceu uma crise, alguma coisa, imediatamente a escola já comunica, né? Já comunica a equipe, e ali a gente já consegue trabalhar. Então, assim, essa troca só tem a beneficiar a criança, a escola, o professor, a todos, né? Então, é muito importante. E para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, e que vai atuar nessa área, ou que tem um aluno dessa situação, ou que vai receber, vamos tentar pegar um ponto bem inicial, né? Vou receber um aluno, né? O Leonardo até trouxe a questão, poxa, recebi um aluno, o que eu vou fazer agora, né? Como que a gente poderia resumir um caminho de indicação, assim, para quem está acompanhando? O que fazer, que sugestões vocês dariam? Olha, Fábio, nós temos, né, um primeiro passo aí para um bom desenvolvimento nessa abordagem. Eu indicaria muito a questão do Portas de hoje, que é um protocolo, né, voltado para essa área, né, onde nós vamos estar ali fazendo esse tipo de levantamento da criança pela faixa etária dele ali, né, aonde nós vamos trabalhar ali o resgatar ali informações, né, na área social, na socialização da criança, vamos ver a parte da linguagem, ou seja, vários pontos aonde, poxa, nessa idade, né, a criança não está fazendo essa parte da socialização. Então, eu já tenho um norte que eu preciso trabalhar com a criança nesse ponto. Então, o Portas ele é muito prático e ele te dá essa resposta ao qual você precisa de caráter imediato, entendeu? Para você já chegar, receber a criança, eu faço aquela avaliação pelo Portas em cima da criança e ali em cima disso eu consigo, junto do PEI, fazer uma adaptação para que a gente consiga avançar, né, com essa criança, já com uma diretriz através do Portas, né? Avaliação, né? Saber avaliar. O diagnóstico é importante. Aí nós entramos na capacitação, né? Como é importante você saber como avaliar, né? O Portas ele é um instrumento que ele te dá um parâmetro, né, de como você seguir, né, com aquela criança, assim como nós temos outros instrumentos de avaliação, mas como, né, o Léo citou aqui o Portas, então assim, a partir, né, dessa avaliação, desse prognóstico que vem, o professor ele já vai começar, né, o seu trabalho já sabendo, né, por onde ele tem que começar o caminho. E vale ressaltar que o Portas, de fato, ele não é uma ferramenta só de avaliação para uma criança com TEA. Perfeito. Ele pode ser avaliado em qualquer criança. O professor, no início do ano, ela pode, né, pode aplicar em primeiro ano, enfim, nas séries iniciais da educação infantil, já pode aplicar para a turma toda. Porque aí quando ela consegue, né, então parando. Ela vai manter atrasos, né? Exato. Comparativo lá na frente com o que conseguimos avançar com aquela criança, né? Então a avaliação ela é fundamental para que a gente consiga avançar com os nossos objetivos. E é a grande lacuna, né? Lá na clínica a gente avalia as crianças todo início do ano mesmo, né? Voltou de janeiro, voltou no recesso, já começa a avaliação. As avaliações duram em torno de uns 60 dias, então o mês todo de janeiro, o mês todo de fevereiro, quando chega no início de março, a gente já está com o nosso plano de intervenção, e aí a gente tem a semana de visita às escolas para entregar uma cópia desse planejamento para as escolas, justamente no período que a gente imagina que as escolas vão começar o ano letivo, vão começar a avaliação
para a montagem desse PEI. Então, já tendo feito isso na clínica, já facilita bastante o trabalho da avaliação escolar, do professor que vai precisar incluir ali os seus conteúdos, seus objetivos dentro daquele planejamento que a clínica já fez. Eu acho que essa parceria ela é muito importante, né? Na clínica a gente reavalia a criança, né, em julho e no final do ano, novamente, a gente dá um feedback para a família. Eu acho que na escola o desafio é maior no sentido de... é mais dinâmico, né? E a gente precisa de um acompanhamento para rever esses objetivos de uma maneira mais contínua, né? Até mesmo porque, né, tem outras avaliações do Sim. Então, assim, quando você traz logo nessa visita para a escola, quando você leva para a escola o resultado dessa avaliação, ou lá o PEI, né, que a clínica leva para a escola, e muitas das vezes o professor ainda não teve tempo de fazer essa avaliação com o aluno, porque tem a adaptação, né, da criança na escola, enfim, tem todo um processo. Então, assim, quando você já traz isso para a escola, facilita bastante. Facilita. Eu gosto bastante do Portage também. Utilizamos outros instrumentos também. A própria AFOS, a ABLES, o PPR também, né, nessa área, né? Crianças mais novas, o LibMap também. Mas eu gosto muito, muito, muito do Portage. Inclusive, pega aqui lá pra gente, faz favor. Esses três. Eu gosto tanto que tá os três na prateleira que não foi combinado, né? Esse aqui é o manual original, Portage, para quem não conhece. Esse é o chamado livro amarelinho, mais famoso, mais antigo também, na versão traduzida. É esse aqui, né? E aí nós da Academia do Autismo, como somos bastante inquietos, né? A gente lançou junto com o nosso curso o manual personalizado. Tá aqui os meninos, né? O Gui, Fernandinho novinho aqui, né? O manual personalizado com a nossa capa, tem uma leitura minha também. Mas esse é o mesmo manual. Ele só foi uma edição especial, que é a parceria com a editora Juruá, e só a Academia do Autismo que comercializa para os nossos alunos do curso. E esse ano a gente lançou um guia prático, eu com a professora Elizabeth, nós escrevemos um guia prático que deve ser aplicado junto com o manual. Que aqui a gente mostra justamente esse passo a passo, né? Passo a passo de, poxa, como que eu vou aplicar o Portage? Eu recebo a criança, eu entrevisto a família, eu vou construir um vínculo com a criança primeiro. Então a gente entrega ali, né, modelos de entrevista, modelo de avaliação de preferências, que acho que isso é um norte. A gente não falou sobre isso aqui, mas assim, esse é o grande diferencial. Se eu pudesse resumir tudo aqui, uma coisa, na verdade, que fez a grande diferença foi uma boa avaliação de preferências. Porque no momento que o Leonardo ele conseguiu entender qual é o caminho com os meninos, a gente conseguiu fazer o vínculo. Sim. O vínculo ele parte das preferências, né? Quando você percebeu que o Fernandinho gostava de Lego, o Guilherme gostava de correr na quadra, o que eles gostavam de comer, o que eles gostavam de fazer, ele foi se juntando desses itens, dessas atividades, né? E aí foi construindo o vínculo, foi enriquecendo o ambiente, e aí gradativamente você vai alternando preferências com demandas, e usando também essas preferências para reforçar o engajamento nas atividades. Acho que esse foi o grande segredo, né? Tem vários vídeos do Fernandinho com a mesa com os leguinhos e ele faz atividade, brinca um pouquinho com o leguinho, faz atividade de novo. Por que a gente vai bloquear isso, né? Por que não permitir que a criança... Tá dando certo, correto? Tá dando certo, tá aprendendo, tá... Funciona. Verdadeiramente funciona. São testemunhas, todas as escolas, né, nesse ambiente. Então, assim, a gente vê como realmente funciona, né? E da gente... das pessoas perguntarem como que eles conseguem, né? Porque na escola eu não tenho apenas o Léo como AT, tem outros ATs também da Academia do Autismo, né, que foram enviados pela Clínica Mosaico. Então, assim, nós temos outro. E a gente percebe isso. Então, assim, esse manejo diferenciado, né, como ele agrega, como ele soma, né? E ele soma também... para que o professor, né, para que ele queira também se capacitar. Sim. Então, hoje, existem ainda barreiras, mas hoje eu já escuto assim, como eu faço? Onde eu faço o curso? Nossa, olha que legal, como ele consegue. Sim. Então, assim, até para quebrar um pouco esse tabu,
o professor ele começa a ver, é possível, Perfeito. né? Porque ele está fazendo, Sim. ou seja, é possível, ele consegue tirar o aluno, né, quando está numa crise, então assim, então é possível, ele consegue, então também quero aprender. Exatamente. Tem sido muito legal porque tem despertado e a gente vai levar isso, né, Léo? Sim, com Em breve a gente vai estar levando isso para a nossa equipe. Ponto fundamental, capacitação. O profissional precisa se capacitar. Não é impossível, Não é? é possível. Nós vamos conseguir. É isso que temos que ter em meta, no coração mesmo, que vai dar certo. Vamos conseguir. Vai no sentido do que eu trouxe no começo, lembra? Falei que, poxa, tem muitos profissionais que estão na escola, mas não acreditam na inclusão. Sim. Né? E quando você vê que tem alguém fazendo, Sim. você está vendo que é possível. E aí as coisas podem, isso pode despertar ali a busca por conhecimento, por capacitação. E é o que a Fabiana falou. Tem já despertado isso, porque quando a gente começa a ver o resultado aparecendo de um trabalho, começa a te aguçar a vontade também de explorar esse... E essa troca é riquíssima, né? Com certeza. Para as clínicas, isso é fundamental também. Eu estava comentando com a Fabiana aqui antes até do nosso podcast, que para a clínica também é muito importante quando a gente pega profissionais que têm uma vivência na escola e que vão atuar na clínica. Porque você está lá no ambiente clínico, que é um ambiente completamente diferente. É um ambiente sem, né? A gente teve agora recentemente uma tia nossa que foi para a escola e voltou, nossa, é uma turma com 20 crianças de 4 anos de idade. E essa tia estava lá trabalhando na sala dela, né? Sim. Somente ela e a criança, no ambiente totalmente estruturado, totalmente, né, com fácil manejo, né, sob o seu cuidado, né? Quando ela foi para uma escola com 20 crianças de 4 anos de idade, né? Ela chegou quase com as mãos no ouvido, assim, na clínica, né? Então, assim, trazer essa experiência para a clínica, para a gente mostrar na clínica que, olha, a vida é lá fora, né? A vida dessa criança não é aqui na clínica, é lá fora, na escola, no shopping, né? Em casa. A gente traz essa vivência do social e traz a empatia. Tanto a gente precisa, uma área, entender a outra. Por isso que eu gosto muito de ter nas clínicas profissionais que são pais, porque tem essa dor, essa vivência, facilita a relação com as famílias. Profissionais que já atuaram nas escolas, Sim. né? Profissionais que têm o diagnóstico de TEA, nós temos também. Então, você facilita muito a empatia quando você tem um grupo mais misto e que entende melhor os outros lados dessa relação, né? Vivencia na prática. Sim, perfeito. Gente, eu indiquei aqui os manuais, mas também, para quem está acompanhando aqui, a gente tem no canal do YouTube da Academia, tem uma série onde eu mapeio, né, disponível gratuitamente no nosso canal do YouTube, as 5 áreas do Portage, ensinando como avaliar cada uma das áreas. E tem bastante outros conteúdos também sobre avaliação. A gente tem o VibMap também na Academia do Autismo, então acompanhe as redes sociais, tem bastante conteúdo. Gente, o tema é bom, é longo, né? Mas estamos chegando ao fim do nosso podcast. Foi um prazer muito grande trocar essas experiências com vocês. Me abrir um pouquinho também, contar da vida dos meninos, né, os desafios. Que bom que está dando tudo certo e que fluiu naturalmente aqui a conversa, porque é o que a gente vivencia no dia a dia, né? Então a coisa flui naturalmente, né? Queria passar para vocês, deixar mais uma mensagem de inspiração para quem está nos acompanhando aqui e também, né, estender isso não só para inspiração, mas para alguma dica mais prática que vocês tenham também. Quem começa é Fabiana de novo? Então, eu gostaria de agradecer, né, por estar aqui, para que a gente possa mostrar, né, a realidade. Nós vivemos essa realidade, né, nós vivemos aí no nosso dia a dia. E, assim, é muito gratificante quando a gente, né, vê que um aluno ele está conseguindo evoluir, né? Nós temos alunos da educação infantil, ensino médio, eu acompanho esses alunos e é muito importante quando você pega um aluno de inclusão, onde ainda faz a adaptação curricular e de repente ele chega numa série onde já não existe mais essa necessidade. Então isso é muito gratificante. E assim, para as escolas, né, eu quero deixar a seguinte mensagem, assim, que não fique por meio dos terapeutas, que nós estamos para somar, né? Nós queremos ajudar, nós precisamos desse vínculo, né? Então, assim, quando nós começamos a entender
que essa parceria, né, é que vai nos dar fruto, que vai nos trazer os resultados, né, que vai fazer com que essa criança desenvolva, né, eu acho que caminha por aí. Então, obrigado pela oportunidade. E aí, né, vamos juntos aí com os nossos projetos futuros, né? Faço minhas suas palavras. Mais uma vez eu digo, feliz por estar aqui, né? Falando sobre um tema tão importante, né? Um tema que, como a Fabiana bem disse, né? Muitos fecham as portas, né? Com o pensamento de talvez que os terapeutas chegariam ali para fazer uma avaliação do que está sendo feito na escola, né? Levantar ali problemas, sendo que o objetivo realmente não é esse. É de ver as crianças progredindo, ver as crianças avançando, né? Engajadas, né? Nas atividades propostas, atividades curriculares para aquelas crianças. Então, assim, eu estou muito feliz por estar aqui hoje participando desse podcast, né? A minha mensagem para as escolas, assim como a Fabiana deu sua, eu quero deixar para as escolas: busquem se capacitar. É possível. A inclusão, ela é possível se a gente realmente focar, abrir realmente o coração para a inclusão acontecer na nossa escola, nas escolas em si. Então, assim, fica, né, a mensagem: capacite-se, é possível, vamos em busca de avançarmos cada vez mais com as nossas crianças, né? Isso é muito importante para alcançarmos o sucesso com as nossas crianças. Leonardo, Fabiana, muito obrigado, gente. Vocês foram excepcionais, fluiu naturalmente a conversa e principalmente acho que a gente deixou não só capacitação, mas uma mensagem importante, né? Acho que a motivação e a capacitação tem que caminhar juntos. Exato. E a gente conseguiu, acho que, deixar as duas coisas aqui hoje para quem está nos acompanhando. Muito obrigado, viu, gente? Gente, chegamos ao fim de mais um podcast da Academia do Autismo. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Tem bastante conteúdo sobre inclusão, sobre aba, sobre trabalhos na área da saúde e também na área da educação. E até uma próxima. Continue acompanhando que vem muita coisa boa por aí. Um grande abraço e até mais.